Hoje é terça-feira, dia 6 de julho de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, estou aqui reunido com os pesquisadores Antônio Lister e Margarida Gutierrez. Hoje a nossa conversa é sobre a melhora que tem sido observada ao longo de 2021 no balanço de pagamentos. Em nosso programa de hoje, nós vamos analisar essa melhora nas contas externas brasileiras, assim como vamos falar um pouquinho das perspectivas para o final desse ano. E ainda, a gente vai trazer um enfoque que é velho conhecido dos economistas mais experientes e que talvez já não seja mais tão comum para os economistas mais novos. O enfoque da solvência externa. É isso um pouco do que a gente tem na nossa conversa de hoje. Eu gostaria de convidar, primeiramente, o pesquisador Antônio Lister. Muito obrigado, Gabriel. Tá? Então, como você colocou, a gente vai conversar um pouquinho sobre as contas externas brasileiras, especialmente neste ano de 2021. Tá? E, basicamente, a ideia é que está tendo uma melhora grande ao longo deste ano sobre o resultado que a gente tem no balanço de pagamento. Tá? É claro que, como a gente depois vamos conversar um pouquinho mais, existem alguns determinantes, algumas causas para essa melhora, não? Por um lado, digamos, quando a gente está basicamente olhando este ano 2021, a gente tem uma melhora do cenário internacional, tá? Essa melhora se traduz basicamente num aumento do comércio internacional, não? O comércio está se desenvolvendo rapidamente, um aumento dos preços das commodities, que basicamente o Brasil é um grande exportador de commodities, e uma grande liquidez internacional, tá? Então, temos um cenário externo, internacional benigno, tá? que está ajudando este ano no ajuste externo. Tá? Por outro lado, também, a taxa de câmbio, apesar dela ter caído nas últimas semanas ou no último mês, tá? O câmbio se encontra em um patamar bem mais elevado que o ano passado, então a gente tem uma desvalorização cambial. E, por outro lado, no último mês, no último mês e meio, tem caído bastante o risco país, que tem provocado a atração também de capitais internacionais, não? No meio dessa abundância de liquidez internacional que existe. Tá? Isso se junta, tá? Ou seja, um cenário internacional benigno, com vários determinantes, um câmbio que ainda está num patamar bom, uma queda do risco país, pelo menos comparado com o ano anterior, 2020. Tá? Aconteceu também que o ano passado teve um forte ajuste do nível de atividade que permitiu reduzir as importações. Este ano, especialmente, só 2021, o que está acontecendo ao longo deste ano é que a gente vai ter o efeito contrário, não? Ou seja, este ano o nível de atividade está aumentando com relação ao ano anterior, tá? A gente já está prevendo um crescimento do PIB, não, de 5% ou mais para este ano. Em consequência, isso afeta, por um lado, as importações, basicamente de bens intermediários, como a gente já vai ver, que estão aumentando, e, por outro lado, também está aumentando a conta de lucros e dividendos remetidos para o exterior por causa da melhora no lucro das empresas, tá? Especialmente das exportadoras. Então, esses são os determinantes. Eu vou abusar agora um pouquinho de números, tá? Fazer uma coisa que às vezes não é tão boa, mas, sei lá, como a gente não tem tratado deste tema, basicamente ao longo deste ano, o problema das contas externas, só tentar colocar situar um pouco como que está nosso balanço de pagamento. Quando vamos começar primeiro pela conta corrente, e dentro da conta corrente, pela balança comercial. Tá? A balança comercial está formada por exportações e importações de bens. E quando a gente vê as exportações, o ano passado, elas totalizaram um total de 211 bilhões de dólares. Tá? Se espera que este ano as exportações alcancem no patamar de 280 bilhões, é o que o Banco Central tem estimado. Outros agentes consideram esse número 280 um pouco otimista demais. Tá? O Pactual, por exemplo, está prevendo 270 bilhões de dólares de exportação para este ano. Tá?
elas estão muito impulsionadas, não? Esse crescimento de 211 para 270, 280 bi, está muito impulsionado pelo aumento dos preços, não? Das commodities, especialmente minério de ferro, petróleo e soja. Do outro lado, do lado das importações, elas também estão crescendo bastante. Tá? O ano passado totalizaram 178 bilhões de dólares as importações de bens, e este ano devem chegar a um total de 210 bilhões de dólares. Tá? Esse aumento de 20 e poucos bilhões de dólares está concentrado basicamente em bens intermediários. Tá? Basicamente por causa da melhora do nível de atividade este ano, tá? E por alguns problemas contábeis que temos sempre com as plataformas de petróleo, não? Tem a Recof, que tem sido uma mudança na contabilidade. Tá? Mas mas de qualquer forma, as exportações têm aumentado muito mais, devem aumentar este ano muito mais que as importações. Não? Então, devemos ter uma melhora substancial do saldo da balança comercial este ano. O ano passado, a gente teve um superávit na balança comercial de 32 bilhões de dólares, e este ano devemos ter um superávit comercial por volta de 70 bi, tá? Porque as exportações estão crescendo muito mais que as importações. Tá? Agora, quando a gente vê as outras contas da conta corrente, basicamente serviços e a renda primária, a conta serviços vai ficar mais ou menos no mesmo patamar do ano anterior, do ano passado, tá? Do 2020. Em 2020 teve um déficit de 21 bi e este ano devemos ter um déficit de 19 bi. Então mais ou menos ficamos por volta de 20 bilhões de dólares de déficit na conta serviços. Mas, por outro lado, a renda primária não, na conta de rendas, não? O ano passado tivemos um déficit de 38 bi e este ano teremos um déficit de 51 bi, não? 51 bilhões de dólares. Basicamente porque piorou a remessa de lucros e dividendos para o exterior. Tá? Ou seja, basicamente aquelas empresas exportadoras de commodities, que são multinacionais, estão enviando mais recursos para o exterior. Tá? Então, quando a gente olha a conta corrente no seu conjunto, a gente vê o seguinte: por um lado, a balança comercial deve melhorar 70 bilhões de dólares. Tá? A melhora deve ser 70 bi este ano contra 32 do ano anterior. E, por outro lado, a conta serviços e renda deve piorar. Tá? Quando a gente soma as pioras da conta serviços e renda, a piora alcança mais ou menos os 70 bi. Tá? Com o qual o déficit em conta corrente este ano deve ficar mais ou menos zerado. Ou seja, devemos ter um superávit na balança comercial de 70 e um déficit na conta de serviços e rendas de 70 bilhões. Tá? Então, devemos fechar com uma conta corrente zerada. Tá? O ano passado, o déficit em conta corrente foi de 24 bilhões de dólares. Tá? Então, vamos ter uma melhora de 24 bi na conta corrente. Alguns analistas estão um pouquinho mais otimistas, tá? Acham que a gente podemos ter um pequeno superávit na conta corrente. Podemos chegar a 2, ou 3, ou 4 bilhões de dólares este ano. Mas a gente pode pensar que a conta corrente vai ficar mais ou menos zerada, tá? Com um déficit que a gente teve em 2020. Por outro lado, na conta financeira, a gente tem 3 grandes grupos. Tá? Os investimentos diretos no país devem melhorar substancialmente este ano. Tá? O ano passado, os investimentos diretos alcançaram 34 bilhões de dólares, e este ano, a previsão do Banco Central coloca 60 bi. Alguns analistas acham que é muito otimista e que pode ser um pouquinho menos, 50 bi. Tá? Mas, de qualquer forma, se foram 60 bi do Banco Central, isso representa 3,8% do PIB. Tá? Então, tem uma melhora do investimento direto, muito associado, tá, a essa liquidez internacional e a melhora
por causa da pandemia, não? No nível de atividade. Tá? Mas os outros dois grupos também da conta financeira estão melhorando. Tá? Investimento em carteira, que o ano passado foi deficitário, tá? Foi de 3 bilhões de dólares o déficit, este ano vai ser superavitário. Tá? Provavelmente o investimento em carteira este ano alcança os 21 bilhões de dólares. Tá? Isso se explica basicamente pelo aumento, pela melhora na diferença de juros. Não? Tem o aumento da taxa de juros aqui no Brasil está sendo mais intensa que o que está acontecendo em outros países do mundo, e também pela queda do risco país. Tá? Especialmente melhoraram a conta de ações, porque teve uma forte entrada de estrangeiro. Tá? Então, investimento em carteira vai ficar positiva, provavelmente em 21 bilhões de dólares, e isso não acontecia desde 2015. Tá? Ou seja, tínhamos um longo período com déficit nessa conta. E a última, que são outros investimentos, que envolve empréstimos e créditos comerciais, também vai melhorar. O ano passado tivemos um déficit nessa conta, outros investimentos, de 21 bi, e este ano devemos ter um superávit de 9 bi. Estão aumentando especialmente os empréstimos. Tá? Os empréstimos, basicamente, as empresas estão tomando recursos no exterior. Tá? Então, quando a gente olha a conta financeira, tá? A gente vê de que melhorou, vai ter mais investimento direto, vai ter uma entrada grande em carteira e vai também ter uma entrada grande em empréstimos. Tá? Com isso, o superávit da conta financeira deve alcançar os 90 bilhões de dólares este ano. Tá? O ano passado foi 11 bi. Tá? Então, quando a gente olha esses números, a gente vê o seguinte: a conta corrente vai melhorar este ano mais ou menos uns 24 bilhões de dólares. Tá? O ano passado foi um déficit de 24, este ano deve ficar zerado. Então, melhorou 24. E, por outro lado, a conta financeira deve melhorar uns 79 ou quase 80 bilhões de dólares. Quando a gente soma os dois saldos, a gente vê que o nosso balanço de pagamento este ano deve melhorar mais de 100 bilhões de dólares. Tá? Mais de 100 bilhões de dólares, tá? Comparado ao ano 2020. Tá? Se a gente considera que este ano teremos um PIB em dólar, não? O PIB brasileiro em dólar, um pouquinho menor que 1,6 trilhões de dólares, isso significa que a melhora do balanço de pagamento deve representar mais ou menos 6,5% do PIB. Tá? Digamos, um número acima de 6% do PIB. Tá? Então, temos uma substancial melhora de nosso balanço de pagamento, de nossas contas externas. Tá? É claro que grande parte disso está sendo explicado pela conta financeira, pela entrada de capitais, tá? Que representa quase 80 bi. Tá? A conta corrente representa 20 e poucos bi. Isso vai se traduzir, em consequência, numa melhora das reservas internacionais. Tá? Tem várias estimações sobre isso. Tá? O Banco Central não tem, mas quando a gente olha outros agentes que fazem previsões, em geral, a gente espera que a melhora das reservas internacionais seja este ano de mais ou menos 10 bilhões de dólares. Ou seja, que o Banco Central acabe 2021 com 10 bilhões de dólares a mais do que aconteceu o ano passado. Tá? Apesar de todas as intervenções que ele tem feito ao longo do ano no mercado de câmbio. Tá? Então, essa era um pouco a ideia. Não? Ou seja, o fluxo cambial este ano, comparado com o ano anterior, está muito mais favorável. Tá? Vamos ter uma certa abundância de dólar, o que ajuda a explicar também, em parte, o patamar em que a taxa de câmbio se encontra. Tá? Hoje em dia, tem já muito analista colocando R$ 5 por dólar como sendo um pouco o teto, tá? Das previsões para o final do ano.
tá? Um pouco olhando essa abundância de dólares. Tá? Bom, Margarida, você então poderia complementar a análise com os indicadores de solvência, não? Então, eu gostaria de destacar, começar destacando a importância da leitura do balanço de pagamentos, quando a gente tenta falar aí de câmbio, setor externo brasileiro, porque é no balanço de pagamento, nas transações que ali ocorrem, que a gente tem os fundamentos, vamos dizer assim, da taxa de câmbio, no regime de câmbio flutuante, né? A gente sabe que no dia a dia a taxa de câmbio pode se descolar um pouco, né, dos fundamentos, porque tem outros fatores aí que afetam o cotidiano da taxa de câmbio, então ela é muito volátil, uma variável muito volátil, mas, de qualquer maneira, a importância do balanço de pagamentos está em que ali estão os fundamentos dos determinantes da taxa de câmbio no curto prazo, né? Então, o Lixa colocou aí todos os fatores que têm melhorado bastante, né, as nossas transações com o resto do mundo, quer sejam transações correntes, quer sejam transações financeiras. E agora, então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os resultados, vamos dizer assim, do ponto de vista da solvência externa, quais são as implicações dessa melhora que a gente tem tido no balanço de pagamentos, que, na verdade, vem antes da pandemia, né? Pré-pandemia, a gente já estava assistindo a uma melhora em dezembro de 2019, por exemplo, a gente tinha lá melhoras nas contas externas que vinham acontecendo gradativamente. Então, eu quero falar um pouquinho das implicações dessa melhora nos indicadores de solvência externa. Indicadores de solvência externa, a gente tem vários. E, na verdade, o que se discute quando se discute solvência externa? É um pouco análogo à questão fiscal. É a capacidade do país em honrar compromissos em moeda internacional. Então, um primeiro grande indicador aí é essa comparação que o Lixa fez sobre o saldo de transações correntes e os investimentos diretos no país. Então, por exemplo, em grandes números, né, nós tivemos um déficit de transações correntes em 2019, fechou o ano, de 50 bilhões de dólares, 50,9. E o investimento direto que ingressou no país foi de 73,5 bilhões de dólares. Com a pandemia, tanto o déficit diminuiu, como a entrada de investimento direto também diminuiu. Mas, agora, em maio de 2021, que é o último dado que a gente tem do Banco Central, o nosso déficit em transações correntes acumulou 8,3 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, e o investimento direto, 39,3. Então, qual é o significado dessas duas informações? Que a gente está financiando o déficit de transações correntes com uma super folga, porque essa entrada desse investimento direto é aquele capital que vulgarmente se chama o capital de boa qualidade. Em princípio, é o capital que vem porque está apostando nas condições do país, está olhando mais o longo prazo. E essa entrada de investimento direto, que está aumentando, inclusive projetada pelo Banco Central para o ano, que deve aumentar, chegar a quase 70 bi, ela é também fruto da melhora do ambiente econômico e dos processos aí de concessões que têm atraído parte do capital internacional, né? Então, aí a gente já tem uma primeira grande medida dessa melhora, é que o nosso déficit atual ele está sendo mais do que financiado com a entrada de capital de boa qualidade, que não é aquele capital tão volátil, especulativo, investimento em carteira, que vem muito motivado pelo diferencial de juros, né? Esse capital não, ele é considerado, assim, vamos dizer assim, de boa qualidade, né? Um outro indicador que eu queria colocar também é a nossa dívida externa líquida. Ela já vem numa trajetória negativa desde 2007, e, na verdade, em dezembro de 2019, nós tínhamos uma dívida externa líquida de 62 bilhões, e hoje a nossa dívida externa líquida é de 71 bilhões de dólares. Qual é o significado disso? Que as nossas reservas internacionais estão crescendo frente ao nosso endividamento externo. Então, dentre os indicadores de solvência externa que pretendem medir a capacidade do país de honrar compromissos internacionais em situações difíceis, nós temos um que é muito utilizado, que é a dívida externa bruta dividido pelo total das exportações brasileiras. Então, esse dado hoje representa 1,12. Como é que a gente lê esse número?
que nós precisamos, um ano de exportações brasileiras pagariam a totalidade da dívida externa bruta, incluindo dívida do setor público e dívida do setor privado. Esse indicador é muito bom no caso brasileiro, ele já chegou a 3 no passado, e hoje ele é 1,12. Agora, qual é a importância dele? É porque as exportações não são entradas de capitais financeiros. Na verdade, são fluxos de dólares gerados pelas nossas exportações. Então, é um fluxo de dólar gerado pelo próprio país, vamos dizer assim, né? Então, esse indicador, hoje, ele é muito confortável, né? Um outro indicador também que a gente fala muito, né, que usa muito, é a reserva internacional dividida pela dívida externa. Então, eu tenho uma quantidade de reservas internacionais do país, que são do país, pagaria quanto da dívida externa? Então, esse indicador hoje está em 1,2, dizendo, olha, a gente tem mais reservas internacionais do que a nossa dívida externa bruta. Então, também é um outro indicador que garante, vamos dizer assim, o compromisso de pagamentos, honrar pagamentos internacionais numa situação de estresses eventuais que ocorram no mercado internacional e que interrompessem um fluxo de entradas de capitais de uma forma mais abrupta. Então, o país tem dólares. No fundo, tudo isso significa, olha, hoje nós não temos uma crise externa, nós temos liquidez aí em dólar bastante garantida pelos nossos fluxos, pelas entradas de capitais financeiros, que a gente não controla muito, mas a gente tem recebido. E, na verdade, qual é agora a grande conclusão? Como é que isso tudo vem sendo produzido? Quais são os fatores que estão por trás dessa melhora? Na verdade, nós temos o que a gente chama em economia de um brutal ajuste externo, um ajustamento externo que vem sendo processado basicamente por dois grandes fatores, vamos dizer assim. Um redirecionamento da demanda agregada que vem sendo fortemente induzido pela desvalorização cambial, que, embora o Lixo tenha colocado que a gente agora está vivendo uma apreciação cambial, a nossa taxa de câmbio real efetiva está muito acima da nossa média histórica. Então, a gente tem um câmbio super competitivo hoje, né? E isso é muito favorável para as exportações. E, além disso, a gente teve um grande aumento de preço de commodities. Então, o Brasil tem sido duplamente beneficiado tanto pelo câmbio competitivo, como se a gente pensar na taxa de câmbio real, porque a gente tem câmbio nominal que subiu muito, desvalorizou muito, e preço em dólar das nossas commodities, que também subiu muito. Então, esse redirecionamento da demanda agregada significa a parcela da demanda externa no PIB aumentou, né? Então, isso foi produzido pelo câmbio. E, além disso, nós temos aí, no ano passado, a economia brasileira teve uma queda importante do PIB, de 4,1%, né? E isso também ajudou no ajuste externo, que é o tal do redimensionamento da demanda agregada. Na medida em que a demanda agregada caiu por conta da pandemia, nós também tivemos uma redução das importações e uma certa reorientação, vamos dizer assim, para o setor exportador, né? Então, nós temos esses dois fatores que produziram esse ajustamento externo na economia brasileira. O câmbio, associado a preço de commodities, e a queda importante do nível de atividade econômica, que, como o Lixa colocou, esse ano vai ser um pouco diferente. Como a economia brasileira vai crescer com mais força esse ano, então, na verdade, a gente vai ter aí um aumento das importações. Ano passado, recente, não foi assim. Então, basicamente, era isso que eu queria colocar. Uma coisa muito importante. Essa melhora nas nossas contas externas, certamente, foi muito importante para determinar a queda do risco Brasil. O nosso risco, país aí, durante toda a pandemia e tal, ele cresceu um pouco, como a maior parte das economias emergentes, mas ele ficou num patamar bastante razoável e abaixo da média dos países emergentes, como regra. Hoje tem sido um fator adicional de queda do nosso risco país, que olha muito as nossas condições aí de solvência externa na sua determinação. Então, basicamente, era isso que eu queria colocar. Margarida, gostaria de complementar.
Brasil é um país que normalmente tem déficit em conta corrente, tá? Ou seja, o tradicional é ter a gente pode pensar um equilíbrio de longo prazo com um déficit em conta corrente de 2 ou 3% do PIB, não? Isso deveria ser sustentável, como a Margarida colocou, por causa do ingresso de capitais, não? Basicamente do investimento direto, aqueles de boa qualidade. Mas este ano a gente vai ter não vamos ter déficit, vamos estar com ou cerrado, a conta corrente cerrada ou com um pequeno superávit, tá? O que significa que a gente está, digamos, com um ajuste externo um pouquinho mais forte do necessário, tá? Ou seja, a gente deve esperar para os anos seguintes, tá? Alguma piora no déficit ou na conta corrente, tá? Este ano vamos estar com uma conta corrente muito acima do que é a nossa história ou a que a estrutura da economia brasileira requer, tá? Okay? Mais um ingrediente de como é que a gente teve um grande ajuste, como a Margarida destacou, um grande ajuste de nossas contas externas e como ele tem passado um pouquinho do ponto, tá? O último tema que eu gostaria de destacar é a vantagem de ter uma taxa de câmbio flutuante, tá? Depois que a gente começou com um regime de câmbio flutuante, ainda que seja uma flutuação administrada, que em momento de estresse o Banco Central precisa intervir e tudo, mas esse regime de câmbio flutuante permite esse ajuste externo nas nossas contas e evita que a gente possa ter uma situação de crise cambial, que foi um tema que acompanhou a economia brasileira, as economias latino-americanas, não, ao longo de séculos da sua história, tá? Mas como o Gabriel falou no início, na apresentação, tá? A gente não tem falado muito sobre a questão externa por causa disso, por causa de que existe um ajuste meio que automático das nossas contas externas e o câmbio flutuante tem sido um estabilizador automático importante para nossas contas externas. Então, esse é um aspecto da economia brasileira, ou da sociedade brasileira, bom, tá? Normalmente a gente não trata disso por ser uma boa notícia, mas a boa notícia da nossa conversa hoje é como é que não vamos ter nenhum problema com o fluxo cambial, não? Este ano. Pelo contrário, estamos tendo uma certa abundância de câmbio. Isso não significa que o câmbio não vai desvalorizar. Porque, vamos lá, foi aquilo que eu coloquei. Os fundamentos são bons, mas a determinação da taxa de câmbio no curto prazo, no período muito pequenininho de tempo, sofre aí movimentos que vão além dos fluxos de balanço de pagamentos. Perfeito. Muito obrigado, professores. Então, assim nós encerramos esse episódio com boas notícias também do nosso podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos na terça-feira que vem. Até lá!